partir de agora no Jornal da Manhã. As últimas notícias do mundo digital com o professor André Weismann. Conexão Digital. Bom dia, rádio ouvinte aqui das Gêmeas do Iguaçu. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia, Helena, que me acompanha também hoje nesse programa. Inclusive, gostaria de falar com o nosso rádio ouvinte, que o nosso horário vai passar por uma pequena mudança. Então, agora, o Conexão Digital será transmitido ao vivo todas as terças-feiras, já entre 7 e 7 e 5 da manhã. Então, abrindo o Jornal da Manhã das terças-feiras. Antes de falar sobre as notícias, eu gostaria de comentar um pouquinho. Várias pessoas têm me perguntado sobre a questão das erupções solares e se de fato isso é preocupante, né? Então, comentando um pouquinho, claro, a maioria dos nossos rádio ouvintes aqui são pessoas bastante informadas, pessoas que buscam muito sobre o mundo digital e já devem ter lido bastante sobre. Primeiro, é uma ameaça real? Sabe-se quando vai acontecer? Não, porque são episódios completamente aleatórios. Acontecem já há vários anos, as erupções acontecem seguidamente. O Sol, ele tem suas erupções normais durante todos os dias. A preocupação maior é que em um determinado período, uma determinada época, essas erupções elas tornam-se mais fortes, atingindo picos muito maiores do que o normal. E essas erupções acontecem diariamente, porém elas não estão direcionadas para o planeta Terra. O problema é se acontecer justamente em uma das faces do Sol que esteja direcionada e que atinja diretamente o planeta Terra. Então, o que acontece nesse sentido? Uma grande explosão da magnitude que o Sol pode produzir causaria um grande pulso eletromagnético, o famoso PEM. Isso fritaria, né? Então, destruiria todo tipo de processador. Então, todo componente eletrônico que utiliza processadores, circuitos integrados e tudo mais, seriam destruídos. Então, praticamente, nós voltaríamos ao período pré-revolução industrial. Porque a revolução industrial foi causada através da mecanização. A automatização, ela veio depois, a partir das décadas de 50, 60, 70, 80, com a entrada dos processadores em escala industrial, permitindo que vários mini computadores, CLPs, né, o CLP que é um dispositivo que faz a automação industrial, o controle da automação industrial, controla diversas das máquinas automatizadas hoje em dia, eles são mini computadores. Então, o processador em si foi que permitiu, né, essa automação. Então, se nós tivermos um pulso dessa magnitude, ele vai destruir, inclusive, os satélites que estão no espaço na direção desse pulso. Então, vai causar um estrago gigantesco, né? Porque até as empresas que produzem processadores vão queimar suas máquinas também, porque hoje são computadores criando computadores. Então, vai destruir toda a indústria que produz processadores, vai destruir todo o sistema de telecomunicação, Então, assim, nós voltaremos à era pré-revolução industrial. Então, até o ser humano se reinventar e redescobrir. Então, nós vamos voltar ao período do andar a pé, porque os carros não vão funcionar, salvo brincando, o Fuca, né? Os Fuscas ali não tem... ainda mais aquele Fusca com platinado antigamente, e esse vai continuar funcionando, mas todo outro veículo que utiliza sistema de distribuição através de eletrônica vai se perder, né? Então, até o Fusca mais moderno, que tem um sistema de distribuição de corrente por sistema eletrônico, vai entrar em colapso. Então, nós não tem o que fazer,
Infelizmente, nós temos que esperar que nada disso aconteça de fato. Então, são ciclos, né, que o Sol atinge esses picos. Nós temos todos os anos períodos de erupções, até aqui o Juliano pode colaborar, inclusive nós temos períodos, principalmente no mês de janeiro, períodos de picos solares que atrapalham toda a comunicação via satélite. Inclusive a maioria alguns anos atrás, as grandes empresas e bancos que utilizavam comunicação por satélite, normalmente num período ali do mês de janeiro, normalmente entre o dia 5 e o dia 20, se eu não me engano, de janeiro, eles ficavam com a comunicação, problematizava a comunicação de dados desses bancos. Os bancos ficavam sem comunicação normalmente da 1 até 1h30, por causa das erupções solares que atrapalhava a comunicação via satélite. E continua atrapalhando, isso é normal, acontece todos os anos. A diferença é que as empresas migraram da comunicação por satélite para a fibra ótica. Mas hoje nós temos aí uma rede gigantesca de satélites, empresas particulares implantando esse sistema, que elas acabam se adaptando a essas pequenas situações. Mas, infelizmente, é algo que o ser humano tem que aguardar e esperar que não aconteça. Então, esse grande pulso eletromagnético que pode ser causado pelo Sol e que é um acontecimento que independe da nossa vontade, independe de estatística, pode acontecer daqui a um minuto. Então, não se sabe. Muito bem, uma notícia do nosso dia de hoje. Qual a diferença entre roubo e fraude de identidade? Então, muita gente diz, roubaram meus dados e usaram meus dados. Então, são dois crimes nesse caso. O roubo de identidade ocorre quando alguém consegue os nossos dados ou o seu dado, querido rádio ouvinte, ele consegue alguma informação pessoal sua. Então, consegue seu CPF, seu RG, endereço, nome do pai, nome da mãe, número da carteira de motorista e assim por diante. Então, a questão do roubo de identidade acontece quando alguém obtém ilegalmente informações pessoais identificáveis de outra pessoa, que hoje nós temos a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem para regrar como que as empresas vão gerir os dados das pessoas físicas, né? Então, lembrando que todo dado individual, então as empresas hoje têm que seguir a LGPD. E nós temos a fraude de identidade. Então, lembrando, roubo de identidade é quando alguém apropria-se dos seus dados pessoais utilizando-se de maneira ilegal. E o outro é a fraude de identidade. A fraude de identidade envolve o uso fraudulento das informações pessoais de uma pessoa sem o consentimento dela para obter benefícios financeiros ou outros. Então significa, uma vez que o bandido causou o crime do roubo de identidade, ele apropria-se desses seus dados e daí entra o crime de fraude de identidade. Então, por exemplo, utiliza seu CPF, seu RG para conseguir empréstimos bancários, consegue os dados de cartão de crédito para realizar uma compra, fraudando financeiramente você. Então, é quando ele apropria-se. Então, ele utiliza dos dados apropriados ilegalmente, dos dados obtidos através da fraude de identidade, através do roubo de identidade, e causa uma fraude de identidade através destas informações. E uma última notícia que eu gostaria de comentar, agora eu gostaria de pedir um pouquinho de critério do nosso rádio ouvinte, porque é o seguinte, hoje em dia tem muita empresa pagando para que outras empresas falem mal de marcas que são suas concorrentes. Então, por exemplo, a notícia aqui é de um site renomado, é de um site sério da área tecnológica, e assim, até a chamada é alarmante demais. Então, atenção, usuários de Xiaomi, celulares podem estar correndo riscos de segurança, veja quais. Então, assim, não estou dizendo que a notícia é tendenciosa,
Porém, a Xiaomi é uma empresa que tem conseguido um espaço no mercado tecnológico, principalmente em smartphones, numa escala gigantesca. Tornou-se hoje uma grande concorrente de empresas como Samsung, como Apple. Se eu não me engano, me desculpem a falha, hoje ela está figurando entre as 5 maiores do mundo vendedoras de smartphones. A Xiaomi até está tentando entrar no mercado de veículos elétricos, eletrificados, não eletrizados, eletrificados. Então, é uma empresa gigante. Então, uma das coisas que nós precisamos ter um pouco de cuidado, principalmente o nosso entusiasta tecnológico, é que tem muitas empresas que acabam pagando para que as famosas empresas de segurança fiquem procurando falhas de segurança para daí dizer, o meu smartphone é mais seguro do que o seu, certo? Então, assim, eu só peço muito cuidado nisso. E quando você for buscar mais informações, verificar se de fato a notícia traz dados importantes falando sobre quais são os riscos, o que esses riscos ocasionam, se já existe uma maneira de corrigi-los. Então, por exemplo, essa notícia fala o seguinte: a startup de segurança de aplicativos Oversecurity fez um alerta para usuários de celulares da Xiaomi. Os aparelhos podem estar correndo riscos de segurança. Segundo a empresa, são 20 falhas que vão desde o sistema operacional até a biblioteca de imagens e permitem que cybercriminosos tenham acesso a informações pessoais remotamente. Então, isso lendo na íntegra o que o site está colocando, ou como diz, dentro de aspas, o que o site está colocando. As falhas foram detectadas pela empresa durante 5 dias, de 25 a 30 de abril, e relatadas à empresa para correção. Em uma lista, a Oversecurity detalhou o que foi cada falha identificada. Elas atingem todos os usuários, já que os erros vão desde o sistema operacional HyperOS até o serviço de nuvem da companhia, o Xiaomi Cloud, e a biblioteca de imagens dos aparelhos. As vulnerabilidades vêm do pacote da Xiaomi no Android Open Source Project, que é a base do HyperOS. O HyperOS, que é o sistema operacional Xiaomi, é baseado no Android. Lembrando que o Android é um sistema operacional aberto, produzido pela Google, e que é produzido a partir da plataforma Linux. Então, por isso que ele é grátis. O que diz a Xiaomi? A Xiaomi é conhecida por sua agilidade em resolver brechas de segurança, mas ainda não se pronunciou sobre o caso, nem fez atualizações nos sistemas dos celulares. Então vejo que é uma notícia muito genérica. Ela simplesmente fala só isso. Então as pessoas vão ficar, meu Deus, e agora? Eu tenho um Xiaomi, o que vai acontecer comigo e tudo mais? Então, nós precisamos tomar um pouco de... Não estou dizendo que essa é uma notícia tendenciosa ou que pode ser falsa. Acredito que ela é verdadeira. A única coisa é que ela é muito abstrata. Ela não fala de fato quais são os riscos e cuidados que os usuários poderiam tomar enquanto não tem um posicionamento da Xiaomi ou um pacote de atualizações ou as correções ou as próprias informações da Xiaomi dizendo, olha, então nesse momento, enquanto estamos providenciando as correções, façam da seguinte maneira. Então, é importante, então diz assim, beleza, tem o problema e só. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Então, você que tem um dispositivo Xiaomi, leu algo parecido, pode continuar usando seu aparelho, pode continuar confiando na empresa. É um ótimo aparelho, é um aparelho, assim, tecnologicamente muito bem produzido, apesar que hoje em dia a maioria das empresas, elas compartilham, até eu já falei várias vezes, mas 30% do iPhone é Samsung, porque a Samsung é o maior fabricante de módulos de memória, então hoje praticamente os aparelhos eles compartilham muitos componentes aí de vários fabricantes, então você pode continuar utilizando o seu aparelho Xiaomi, muito em breve. Caso essas informações e essa empresa Cybersecurity seja uma empresa séria, ela mesma vai começar a divulgar informações sobre o que a Xiaomi está fazendo e como você
se resguardar ali e tomar todos os cuidados ou as correções necessárias para essas 20 falhas encontradas, que eles acabam listando de uma maneira muito genérica o que pode ser. Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês, deixo aqui um desejo de uma ótima semana a todos e até a próxima terça-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan. Você ouviu Conexão Digital com o professor André Weismann. Conexão Digital.